Boa noite, meus amigos. Em breve começamos a nossa reunião. Vamos esperar nossos amigos entrarem, né? Já começamos. Nari, boa noite. Olá, olá. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, Oi, Lucélia. Oi, boa noite. Boa noite. Bem. Tudo Onde bom? a gente vai cantar? Tudo bem. Onde a gente vai cantar, Lucélia? Estamos de vermelho? Então, Verdade. aonde? É a Semana Democrática. Então. Esperar o pessoal entrar, né? E aí a gente já começa. A minha prima tá entrando, legal. Oi, Cláudia. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite, Carlos, Liliane. Boa noite, Lucélia. Boa noite, Eliane, Carlos, Dona Clara, Feijoada. Feijoada? Cadê o feijoada? Ai, Hoje não dá pra ver. Feijoada. Boa noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Oi. é Ézio o nome dele, primo. Ézio. Ézio. Muito bem. Olá. Eu ia perguntar mesmo. Não lembrava. Boa noite, Dona Clara. Um beijo. Clara, Boa noite. Boa noite. muito bem. Estamos todos aqui, né? Todos. Sim. A prece inicial é a Eliane. O evangelho é a Marli. Carlos faz o livro dos Espíritos. Vibrações lá. Temos a Conceição, né? Daqui a pouco ela deve estar entrando aí. A lista eu faço e a prece final é Lucélia. Tá? Então vamos esperar então, né? A Conceição deve estar entrando aí. Ô, Cláudia e Ézio, a Conceição é de Portugal, ela participa lá de Portugal. Nossa, que legal. Que legal. É. Deve ser meio tarde lá em Portugal. 3 horas. É. 3 horas. 3 horas porque eles estão no horário de inverno, mas o uso é 4 horas. 4 horas. É, porque nós temos o que a gente chama de neto, mas não é nosso neto, é meu sobrinho neto, filho da minha irmã, da Eliana. A filha da minha irmã está lá, né? Em Portugal, com meus dois, que eu falo netinho, né? De coração. Né? Sobrinho neto de coração. Estão lá em Portugal agora. Muito bem. Vamos esperar, a gente já começa já. Peraí, deixa eu organizar aqui. Quase 6 horas. Uhum. Bom, vamos começar. Vamos começar. Ela entra em seguida, tá? Então, fica à vontade, Eliane. Então, vamos, neste momento, nos conectar, elevando o pensamento até Deus. Vamos pedir aos amigos espirituais que sempre estão junto com o grupo Francisco de Assis, que neste momento possa estar conosco, que nós possamos, durante o estudo, ter um grande aprendizado, que os amigos espirituais possam pegar as nossas vibrações na hora da oração e derramar por todo o nosso planeta. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que todos nós tenhamos um excelente estudo. Que assim seja. Seja. E assim vamos dando continuidade no estudo. Boa noite, Clon. Boa noite, Conceição. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Conceição, temos hoje a Cláudia, minha prima, e o marido Ézio. Meu primo Prazer também. conhecê-la. Prazer é meu. Então, vamos dando continuidade, né? Nós estamos estudando amar ao próximo como a si mesmo. E o item de hoje é caridade para com os criminosos. 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concebidos, se arrependerem, como vós mesmo pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que vós sois mais repreensíveis, mais culpado que aqueles que vos recusas. O perdão e a commiseração, porque sempre eles não conhecem Deus como o conheceis. Ele será pedido menos do que a vós. Nesse item 14, Deus fala para que nós temos compaixão, caridade para os criminosos e para com os infelizes. Que nós possamos perdoá-los, né, de suas faltas, da mesma forma que Deus nos perdoou de nossas falhas. A gente, como espírita, sabe que não tivemos uma encarnação, tivemos várias encarnações, né? Dentre essas encarnações, claro que nós cometemos muitos erros, que ninguém sabe quem fomos nós, o que fizemos no passado, quantos erros cometemos, né? E Deus, na sua misericordiosa, por o nosso arrependimento, nos perdoou. E nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Pai. Porque hoje nós estamos mais esclarecidos, um pouquinho mais esclarecidos, porque ainda temos uma longa jornada pela frente. Então, quando a gente fala daquelas pessoas que cometeram atos infracionais, que a gente vê nas mídias, né? Perdoai os criminosos pode até soar como hipocrisia, mas a gente não pode esquecer que Deus fez o sol para todos, que Deus não tem distinção entre pobre, rico, branco, negro, criminoso ou não. E que, de alguma forma, nessa nossa trajetória, ao longo de nossas reencarnações, nós vamos depurando o nosso espírito e vamos nos esclarecendo e, aos poucos, vamos nos desfazendo dessas imperfeições. Nós ainda não somos perfeitos, então não temos como julgar aqueles que são menos esclarecidos, né? Porque para Deus todos são filhos dele. Em algum momento
essa falta de esclarecimento por esses atos infracionais deverá ser sanada. Em algum momento, eles vão se reunir todos como irmãos perante Deus, né? Alguma dúvida? Cláudio, alguma dúvida? Não. Obrigada. Conceição, Eliane? Alguém quer fazer algum comentário? Por mim, tranquilo. Obrigado, Marli. Então tá, dando sequência. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabes que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que no mundo não considera sequer como faltas leves. É muito importante esse parágrafo, porque, olha, veja bem, aqui ele fala, não sabes que muitas ações perante Deus são crimes, perante a lei material não são, né? O julgamento é um deles, e quer dizer, eu saio por aí, julgo as pessoas perante a lei do homem, né, que tem uma visão estreita sobre caridade ainda com criminosos. Isso não tem problema eu julgar, mas julgar o próximo perante Deus tem sim um grande peso, é penoso, né? Então, eu achei muito interessante essa parte. Dando sequência, a verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais pode acompanhá-la. Não é só isso que Deus exige de nós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência, concebida sempre em todas as coisas, ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar uma sublime virtude sobre muitos seres que ainda não precisam de esmola, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Quando a gente vê esse trabalho dos evangélicos, dos espíritas, dos católicos, dentro dos hospitais, dentro do sistema prisional, a gente sempre acha que, poxa, por que eles estão perdendo tempo, né? Eu que tive a oportunidade de fazer um desses acompanhamentos, percebi que algumas pessoas pensam assim, mas minha mãe sempre dizia, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, baseado nesse ditado, né, que todos nós conhecemos, a gente sabe que à medida que você vai pregando a palavra, vai levando a palavra, vai ensinando sobre os ensinamentos do Cristo, um dia alguma coisa há de entrar dentro da cabeça de alguém. Então, por isso que os evangélicos, os cristãos, os espíritas não desistem do sistema prisional. Então, se vocês me permitem uma rápida aqui, né, eu tenho um grande amigo mesmo que eu gosto muito, que passou pelo sistema prisional, e alguns anos atrás, e ele é uma excelente pessoa, sempre foi uma pessoa de uma bondade incrível, aquela pessoa que tira a própria blusa para dar para o outro que está com frio. Mas ele tinha assim, uma vibração intensa por aqueles que, digamos assim, mais infelizes, menos esclarecidos. Era incrível a capacidade dele de atrair essas pessoas para o lado dele. Então, acabou que ele entrando em confusão e tendo que ir para o sistema prisional. Eu acho que pela bondade dele, a espiritualidade o colocou para trabalhar junto
na inclusão um senhor que era evangélico. E esse senhor passa a falar a palavra para ele diariamente, sempre que ele estava de plantão. Tornaram-se uma coisa muito estranha no sistema, mas tornaram-se bons companheiros de trabalho. E esse amigo hoje, não digo para vocês que ele ainda não atraia pessoas com baixas vibrações, mas ele, pelo menos, nunca mais voltou ao sistema prisional e nunca mais cometeu delitos, conforme ele prometeu para o amigo dele dentro do sistema. Então, quando a gente fala que a palavra de amor, de consolação, de encorajamento conduz ao Senhor, esse é um grande exemplo desse grande amigo meu, que eu gosto muito, por sinal. Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma complementação? Eu acho que é o seguinte, né? É fácil amar as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que são boas. É fácil a gente amar. Um Chico Xavier, é fácil a gente amar, mesmo sem conhecer por perto. O difícil é amar as pessoas que têm defeitos, que cometeram crimes, que fizeram mal para a gente. Mas por que desistir das pessoas, não é? A gente não pode desistir. Um dia a gente agiu... Quantas vezes a gente não baixa as nossas vibrações durante o dia? Né? A gente faz coisas que fala, ai, meu Deus, eu fiz tal coisa, para quê, né? Que bobagem. Talvez eles tenham cometido crimes, mas a gente não pode desistir de ninguém. Nós somos todos irmãos, não somos? Sim. Somos perante Deus, em todas as religiões cristãs, prega isso. Eu tenho amigos em todas as religiões, né? Então eu acho que, como eu falei, é fácil amar as pessoas que me fazem bem, né? Mas a gente tem que aprender a amar também as pessoas que não fazem tudo certo, que não nos fazem bem também, né? Que nos fazem mal, né? A gente tem que aprender a amar todo mundo, não é? Sim. Mesmo porque, exatamente como a Marlene falou já, né? É muito claro. Hoje nós tentamos ser melhores, mas na vida anterior, né? A gente já foi preso, já matou, já roubou, né? E Deus não desistiu de nós. Nós estamos aqui melhor. Então, ganhamos a oportunidade, né, Marcelo? Sim, esses irmãos, eles merecem também a chance deles, claro, por que não? Agora, se eles vão mudar ou não, aí depende deles, né? Mas a gente tem que dar a chance, sempre. É exatamente isso. Nós somos seres criados para a evolução. Todos nos tornaremos um Jesus, perfeitos. Não igual ao Pai, em perfeição, mas perfeitos, perfectíveis, como Jesus falou. Sedes perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Só que todos nós passamos por momentos muito ruins nas nossas vidas. É que a gente sempre olha para o que está acontecendo agora ao nosso redor. Então, aí a gente julga. Aquele estuprou, aquele matou, aquele roubou. E esquece que nossas vidas sucessivas, nós já também fizemos isso. E se hoje nós estamos melhores, oxalá a gente não consiga melhorar ainda mais. Perdoando, amparando. Se eu não consigo estender a mão hoje, por algum motivo, que nas minhas orações eu faça uma vibração boa para ele. Porque isso vai chegar. Eu sempre gosto de citar o filme Nosso Lar. A mãe de André Luiz, quantos anos ela fez orações por ele, para ele poder sair do umbral. E nós estamos falando de um André Luiz que não era um maldoso como nós temos inúmeros aí. Por quê? Como o Marcelo falou, é o livre-arbítrio. Eu oro, mas se ele não tiver o livre-arbítrio de querer sair, não vai adiantar. Só que eu não posso desistir, como disse a Cláudia. Eu continuo fazendo a minha parte. Ele vai chegar no momento dele. Hoje, o momento dele é ainda um momento inferior, de querer o mal do outro, de fazer o mal para o outro. Mas vai chegar o momento dele. E nós não vamos desistir. É nesse momento de não desistência é que nós vamos conseguir ajudar. Mas pode demorar uma encarnação, pode demorar 2 encarnações. Nós não podemos ter pressa. Precisamos de rapidez.
que é diferente de pressa. Até porque Jesus, né, a parábola de Jesus que ele fala, né, que a casa do meu pai tem muitas moradas, né, os grãos serão selecionados, né, e a tendência é os malfeitores sair da terra, porque todos caminhamos rumo à evolução e isso não tem jeito, vamos ter que evoluir, né, vamos ter que evoluir, porque esse é o objetivo, estamos aqui para evoluir, independente de ter cometido um ato infracional ou não. Todos vamos evoluir. Mais alguma colocação? Obrigada a todos. Os tempos estão próximos. Diga-o ainda em que fraternidade reinará o nosso globo. A lei do Cristo é a que regenerar os homens. Só ela será o freio da esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos à verdade, à lei de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos. E todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados dos mundos inferiores de acordo com suas tendências. A gente acabou de falar, né, que Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Então, é lógico que existem planetas muito mais evoluídos que o nosso, existem planetas mais primitivos ainda que o nosso, e todos nós ainda aqui, nesse planeta de expiação e prova, somos também imperfeitos, sujeitos a erros. Não podemos nunca esquecer disso, que estamos suscetíveis a erros. Então, mas haverá uma promessa, tem uma promessa de Jesus, em que um dia haverá, seremos todos uma fraternidade só. Alguém quer fazer mais uma complementação? Carlos Marcelo, Eliane Conceição, Célia. Cláudia, alguma dúvida? Não, querida, nenhuma dúvida. Obrigada. Dando continuidade ainda, né? Deveis aquele de quem falo o socorro de vossas preces e a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso. É um miserável e preciso expurgá-lo da terra. A morte que lhe aflige é muito suave para ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhar o vosso modelo, que é Jesus, que diria, ele se visse esse infeliz perto de si, lamentá-lo-ia e consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso, em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes, que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orar por ele. Elizabeth de França, Lavre, 1862. É aquilo que o Carlos acabou de falar, né, Carlos? Carlos? Oi, estou ouvindo. Está em QAP?
Estou aqui. Então, é aquilo, né? Não é necessário que a gente viva entre os criminosos, vá de frente aos criminosos, mas é necessário que a gente ore por ele e o veja como irmão, né? Eu sei que é difícil, principalmente porque nós temos uma visão muito curta ainda sobre a espiritualidade, mas pelo menos a gente tentar, né? Fazer essa oração. Algum complemento, Carlos? Pode me ajudar? Nesse item, não no último parágrafo, no penúltimo, ele coloca no final aqui, né, ó, serão dispersados pelos mundos inferiores. Sim. Tem um livro, eu não conheço esse livro, eu não li, mas eu acho que faz muito sentido, Exilados do Planeta Terra. Por que eu falo que ele faz sentido? Na Terra, nós sabemos que a Terra vai ser um mundo de regeneração em breve, não é isso? Em breve, pode ser daqui 1000 anos, 1200 anos, é breve. São cerca de 8 bilhões de espíritos encarnados e mais, sei lá, 32 bilhões de espíritos que estão no plano espiritual. Cerca de 40 bilhões. Nós já falamos nos nossos estudos que não são os 40 bilhões que vão para o mundo de regeneração. Quanto disso? 10 bilhões? 12? Nós não sabemos quantos. Depende de nós, como fala o Marcelo do livre-arbítrio, da gente se preparar e sermos melhores. E aí vem perdão, como você fez a palestra, aí vem caridade, que nós devemos fazer sempre, amor. E os espíritos que não conseguirem seguir adiante, eles serão dispersados. Não para mundos inferiores da Terra. A Terra vai subir para a regeneração, outros mundos sairão de inferiores para mundo de expiação e de provas. Então, esses espíritos que vão ser dispersados nesses mundos de expiação e de provas, para que eles possam ter a oportunidade. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Deus é um Pai de extrema bondade, não deixaria nenhum dos seus filhos desamparado, só que não é o diapasão que a gente quer. Eu gostaria de todos nós estivéssemos juntos, minha família toda, meus amigos todos, mas para isso todo mundo tem que ser bom. O homem de bem, homem novo, espírito do homem velho. Então nós precisamos, e a caridade, para com esses irmãos, ela é fundamental, essencial. Porque se a gente não tiver esse ato, nós vamos ficando estagnados. Eles são nossos irmãos, queiramos ou não, gostamos ou não. Eles são nossos irmãos. Deus é Pai de todos. Obrigada, meu Carlos. 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a sua vida. Mas sabe que este homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Crede é somente a morte que se vai arrancar desse infeliz? É talvez toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que ele arrebata os últimos minutos de vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes. Ela se ergue diante deles. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai vós, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o da sua condenação. E então, talvez esse homem que morreria, vos insultando, se atirará aos vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-lhe
perguntar a vós se fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando obedecei a essa voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salve-o. Lamen mais, Paris, 1862. Aqui ele quis dizer o seguinte, se por um acaso você estiver diante de uma situação que você sabe que a pessoa cometeu ato infracional, é uma pessoa perigosa, mas mesmo assim está em perigo eminente de vida, você o salvaria? Então, o Espírito fala segundo as suas condições morais, que ele faria, né? Por causa que o Espírito, assim, teria mais condições de evoluir do que morrer, assim, com mágoa, mais rancor. Mas eu quero contar para vocês uma história que bate bem com essa. Todos aqui sabem que eu trabalhei no hospital há muitos anos. E um dia, a polícia trouxe uma pessoa baleada. A própria polícia baleou, né? Houve uns problemas, uma confusão, era de madrugada, enfim, uma pessoa foi baleada, eles trouxeram. E esse baleado foi o PPA, e o polícia falou para o médico assim, doutor, não precisa correr não, porque esse cidadão não merece compaixão. E o médico respondeu, eu faço o meu trabalho, o que ele fez é problema de vocês. Eu achei a resposta do médico muito permitente para a época, porque, né, ele era médico e não um juiz, né, e fez a sua parte. E essa pessoa teve que ficar internada sob escolta no hospital, né? E durante aquele tempo da escolta, que ele está lá internado, né, começa a aparecer testemunhas do caso. O rapaz simplesmente era inocente. Em virtude de fofocas, intrigas, entendeu? Ele foi acusado por um estupro de uma criança no qual ele não havia cometido. E nesse inteirinho de investigação, acabaram se achando o verdadeiro culpado. Então, eu aproveito para dizer aqui, né, não somente isso, mas todo cuidado que a gente deve ter quando a gente julga, quando a gente atira uma pedra, porque quase que esse menino perde a vida sendo inocente. E graças àquele médico que disse, não, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, né? Ele não era juiz de ninguém, né? Ele fez o trabalho dele, agora o erro cometido era com a justiça. Então, eu sempre coloco essa história, porque eu acho muito importante que logo depois descobri que esse menino era totalmente inocente, principalmente que ele tinha 22 anos de idade. Alguém entendeu? Ficou alguma dúvida? Carlos, quer fazer uma... Para mim está tranquilo. Marcelo, você gostaria de pôr alguma coisa? Lucélia, Conceição, Eliane? Cláudio. Ah. Diante de tudo que você falou aí, eu falo que uma das coisas que a mediunidade fez eu aprender foi fazer a oração por um criminoso. Acho que já foi, nós até falamos aqui uma vez que a gente morando lá em Monte Alto, o pai matou um filho para não pagar a pensão alimentícia. E a cidade estava assim arrasada, aquela vibração muito boa. Quando a gente sentou para fazer os trabalhos, é claro que a gente sempre pedia por quem? Pela criança e pela família da criança. Mas levamos um tapa da espiritualidade, porque a primeira coisa que foi nos falado foi: e para o pai que matou, vocês já fizeram uma oração? Olha que interessante. Ele também é filho de Deus. Para ele não vai ter nenhuma oração. Eu falo que eu aprendi tanto com isso, que sempre quando eu vejo alguma notícia, ou leio alguma notícia nisso, principalmente ainda quando fala de pai com criança, né, que matou, matou alguma coisa,
A primeira coisa, eu deixo a criança ou faço uma oração, se eu não tenho condições, mas sempre um pensamento positivo para aquela pessoa eu não. Porque foi um tapa tão grande aquele dia, porque você acha que a gente queria fazer uma oração, pedir por um pai que matou uma criança para não pagar uma pensão alimentícia? Claro que não. Levamos um tapa, assim, que foi uma bofetada. Eu vejo assim, Eliane, a gente tem ainda uma visão muito estreita, né, em relação à espiritualidade, né? A gente vê o que aquilo que a mídia posta, que a pessoa fala, mas isso é muito mais amplo para a espiritualidade, né? A gente tem que levar um monte de pontos em consideração que a gente não leva, provas, expiações, né? O Carlos, estou errada? Não, tá certo. Então a gente precisa levar muito. Nossa visão, ela é do aqui e agora. Uhum. A nossa foto, aqui e agora. A gente esquece que o capítulo 2 do Evangelho fala da nossa vida futura. Então nós temos que pensar sempre nisso. Minha vida não é só isso aqui. Eu não tenho só este momento. Eu trago todas as marcas das minhas reencarnações e preciso levar para adiante, pensar que a minha vida, o que eu estou hoje aqui fazendo, a minha próxima encarnação eu vou colher. Muitas coisas eu vou colher nessa ainda, mas outras lá na frente. Então, por que as coisas não acontecem comigo tão boas hoje? Reflete, pense. O capítulo 5 do Evangelho fala que pode ser causas anteriores das aflições ou causas atuais das aflições. Então, reflete, pensa. Não passa pano para si mesmo, mas também não exige demais de você. Porque da mesma forma que o criminoso precisa ser perdoado, eu também preciso me perdoar do auto-perdão. Porque eu também estou num nível e não posso me cobrar coisa de Chico Xavier para mim. Eu não estou nesse nível. Eu é outro. Minha vibe é outra. Se ela não é do criminoso, também não é do Chico. Então, eu preciso estar aqui nesse meio trabalhando. Nossa, eu agradeço muito a colocação. Obrigada, viu, Carlos? Eliane também, porque eu não tinha ouvido você falar dessa história. Então, acrescenta muito, né? Um aprendizado para mim também. Gratidão a todos. A minha parte eu encerro por aqui. E quem vai dar continuidade? O Carlos, né? Sou eu. Carlos, gratidão. O Livro dos Espíritos, aí tem 8 lembranças da existência corpórea. Vamos para a questão número 308. Hoje faremos da 308 até a 313. Semana que vem a gente conclui a partir da 314. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Na semana passada, a gente falou alguma coisa sobre isso. Eu tenho a minha reencarnação atual, desencarno. As primeiras reencarnações, elas já foram ficando para trás, porque tudo que eu fui fazendo, elas foram sendo melhor do que aquilo. Então, eu preciso ter a ideia, como espírito desencarnado, aquele que está na erraticidade, das coisas que eu fiz, das coisas que eu deixei de fazer para poder melhorar. Então, nós vamos fazer depois um plano de ação. O que é o nosso plano de ação? É o projeto reencarnatório para a gente poder evoluir. Mas isso tudo, falado, é muito rápido, mas isso demora bastante. Por quê? Até a gente acordar na erraticidade, até a gente aceitar que desencarnou, demora um pouco. Até a gente entender que o trabalho nosso não é aquele trabalho que a gente imaginou que fosse. Eu era médium, trabalhava lá dando passe, trabalhava fazendo palestra. Agora, aqui na espiritualidade, eu sou um simples trabalhador e vou fazer aquilo que precisar. Lembram do André Luiz?
queria ser médico, falou, não, pega a vassoura aí, vai varrer, pega o pano, vai varrer, vai passar. É isso. Não é porque eu aqui estava, aqui é uma situação. A outra lá é diferente. Então, eu vou ter essa lembrança à medida que for necessário. Vem, e aí eu vou lembrando. Por quê? Se vier tudo de uma vez, eu posso ficar perplexo com o que eu deixei de fazer, e aí ficar mais acabrunhado, mais triste, ficar mais retraído. Pode subir a cabeça achando, nossa, fiz bastante, olha como eu sou bom pra caramba. Por quê? Não vamos nos esquecer. Nós desencarnamos, mas nós não viramos santos. Nós lá vamos acordar o que éramos aqui. Mas com uma diferença, né? Aqui a gente engana bem, né? Cumprimenta, bom dia, todo mundo acha, olha, como é educado. Aí lá, passa do lado e não fala nada. Por quê? Porque lá é a verdadeira. É o pensamento. Tudo é através do pensamento. Aqui eu falo. Lá, no pensamento é captado. Todos os filmes que a gente assiste espírita, a gente vê isso. Eu gosto muito de falar do Nosso Lar, porque talvez seja um dos filmes mais assistidos nesse sentido. E você lembra que, poxa, é verdade. Enquanto o André estava pensando, o Luiz falava, então, André. E o André falava, como é que ele sabe? Sabe porque você pensou, ele captou. Então, é lá, eu não consigo enganar. Porque aqui eu engano. 309. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá importância. Muito bem. Mais uma aqui. Tudo depende do nosso grau de evolução. Você vai ler alguns livros, vai ver alguns filmes em que o espírito desencarnado está lá do lado do corpo. Como que ele está aqui e eu estou? Por quê? Porque ele ainda está atrasado. Quando nós estamos falando aqui desse espírito que olha para aquele corpo e fala, ele ficou, ainda bem, estou livre, sou um espírito imortal, esse está melhor. Segundo eu vi algumas coisas, algumas imagens, Chico foi recebido por uma comitiva de Jesus Cristo. Mas nós vamos ser recebidos pelos irmãozinhos comum mesmo. Porque nós não temos esse nível. Então, cada um vai ser do seu jeito. Não tem um padrão. Porque cada um de nós plantou e colheu o que fez. Então, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, eu preciso entender isso. Por isso, o meu corpo, ele vai estar lá e eu vou estar cuidando dele se eu achar que eu sou apegado a ele, ou eu vou falar, não, tranquilo, entendi tudo. Nesse momento, eu já desencarnei, tá ótimo para mim, daqui para frente eu estou com a vida. Pois não, Marli? Carlos, eu li num livro, mas era um romance espírita, né? Então, não tenho muita certeza. Mas tem espírito que, ao desencarnar, sente até os vermes comer a sua matéria, não tem? Tem. Por gentileza, esclarece isso para mim, por favor. Vamos lá. Nós desencarnamos, não tem que sentir dor, não tem que sentir fome, não tem que sentir nada, porque o espírito não sente isso. Acontece, de novo, nós estamos num nível inferior. Então, nós ainda temos essas sensações. Então, principalmente os vermes, quando você sente, ou é espírito muito atrasado, que andou fazendo muita barbaridade, ou é espírito que se suicidou. O espírito que se suicida, é claro que também não é um padrão, porque eu posso ter uma vida muito boa, ser uma pessoa que pratica a caridade, tem amor, só que em um momento eu acabo entrando num grau de depressão, porque um filho faleceu, porque eu tinha um filho só, e ele falece e num acidente ou numa discussão, e aí eu começo a ficar em depressão e tiro a minha própria vida. Mas não posso esquecer que tudo aquilo que eu fiz de bom tem peso. Só que lá na erraticidade, enquanto eu não conseguir tirar isso da minha frente, eu vou estar lá, e às vezes eu estou sentindo.
como se o verme estivesse comendo. Por quê? Porque eu ainda estou atrasado, eu sou um espírito que ainda não está em um grau de evolução adequado. Então, eu fico preso àquela matéria. Isso vai com o tempo, eu vou sair disso. E depende, de novo, de cada um de nós. Nós vamos estar aqui orando por esses irmãos. Casas espíritas têm livros, e mais livros com nomes. Pessoas. Por quê? Porque nós estamos fazendo a oração para todos aqueles lá. Porque eles precisam. E nós também precisamos. Para a gente ter força, a gente amar o próximo como a si mesmo. Eu preciso amar o próximo, mas também tenho que mostrar que me amo. Pois não, Cláudio? Sugestão para leitura é Na Hora do Adeus, né? Eu não sei se vocês já leram esse livro. Ele fala sobre diversos casos, como a pessoa morre, o egoísta morre, como vários casos, tá? É um livro interessante, muito interessante mesmo. Chama Na Hora do Adeus. Inclusive, ele fala que quando você falece, muita gente, em vez de estar lá rezando, o pessoal lá está comendo, está bebendo, falando da vida dos outros, em vez de estar lá fazendo vibrações para a pessoa que acabou de desencarnar. Muito interessante. Exatamente. Pois não, Conceição? Lá em Angola, por exemplo, quando alguém morre, eles fazem tipo festa. Comem, bebem, é tipo festa mesmo. Eu, quando fui lá de férias, até disse à minha mãe, isto não é um funeral, isto é uma festa. Parece festa. Mas não é a cultura deles? Não era assim. Ultimamente é que é assim. Virou festa. Todo mundo vai lá só para comer e beber. Não é para chorar, não. É para comer e beber. Mas é hábito. Os japoneses também fazem isso. Tem uma parte da família que é japonesa. Eles fazem isso exatamente. Eles comem, eles vão no cemitério. A gente tem que comer, tá? Eles levam comida, a gente conversa, come. E é natural para eles. É que a morte para eles é natural. A morte para eles Descanso. É o descanso. Mas, Ele conseguiu se libertar. Inclusive, eles até colocam comida no caixão para ele, nessa viagem, não passar fome. Todos nós que reencarnamos, vamos desencarnar. O que acaba acontecendo? Essa festa, vamos pensar da seguinte forma. O espírito cumpriu, pensando numa morte natural, normal. Não estamos pensando em acidente, pensando em assassino, nada disso. Assassinato, nada disso. O espírito cumpriu. Cumpriu? É uma festa para esse espírito que cumpriu a sua jornada. O capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, salvo algum engano, tem algo parecido com isso. Porque ele fala assim, quando falece uma criança, você fica, por que não foi um velho no lugar dele? Por que tinha que ser uma criança? Ele já cumpriu. Então, o japonês, quando faz isso, ele está comemorando que esse espírito cumpriu com a sua missão. Agora, se cumpriu bem ou cumpriu mal, é o espírito lá no desenlace que vai mostrar. Cumpri, não cumpri, foi bom, não foi bom. Então, essa festa, para nós não faz sentido, porque não é o nosso jeito de viver, mas para eles tem um significado. Pois não, Conceição? Não. Está aqui ainda. Não tirei. Desculpa. Mais alguma coisa, pessoal? Obrigada, Carlos. Não, tranquilo. 310. Ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considera as coisas terrestres. Um espírito evoluído não vai lá para saber se o osso é dele, se não é, se está bem tratado, se não está bem. Não me interessa, né? Então, reconhece, mas não tem necessidade. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixaram atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? O espírito se sente sempre feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas é o pensamento que o atrai,
para vós, e não os objetos. Então, nós atendemos em Monte Alto uma senhora que era ela e a filha, e o marido tinha falecido. E ela não dava nada do marido. Nada. Roupa, sapato, enfim, não dava. Isso não é legal. Por quê? Não está ajudando. Esses espíritos precisam se libertar. E eles veem esse apego, fica pior. Agora, pega um espírito que está vendo que você pensa para ele, poxa vida, eu tenho até saudade, mas que bom que ele está bem agora, que já se recuperou, que está lá trabalhando. Ele está feliz quando você pensa desse jeito. Então, é muito mais o pensamento que vai atrair do que você segurar a roupa dele ali e não deixar ninguém por doação, por venda, enfim, não fazer nada. Isso não vai atrair ele. Pode atrair no mau sentido. Ele fala assim, pelo amor de Deus, desapega disso para eu poder andar. Desapega disso aqui, porque se você desapegar, eu também consigo sair. 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corpórea? Frequentemente a conservam, e essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espíritos. Se eu entendo que aquele sofrimento que eu tive, seja uma doença terminal, seja uma falta de dinheiro, seja uma desavença familiar, enfim, aquilo que me trouxe dor e sofrimento. Se eu entendo que aquilo me fez evoluir, me fez crescer, me fez entender. Eu tinha um filho e esse filho era um filho que não dava certo comigo, não ia bem, mas eu fui tentando, como a Cláudia falou no começo, com relação aos espíritos mais endurecidos, eu não desisti. Eu fui batalhando. Passou a minha vida e eu não consegui transformá-lo. Mesmo porque, vamos lá, eu não transformo a vida de ninguém. Quem se transforma é a pessoa. Eu posso dar conselho, eu posso dar exemplo, eu posso fazer tudo, mas quem vai decidir se quer mudar ou não é aquele espírito. Eu, na condição de pai, na condição de mãe, a gente precisa fazer a nossa parte. Se nós fizermos, bingo, excelente. A pessoa não seguir, ela tem o livre-arbítrio, e nós também devemos respeitar o livre-arbítrio. Agora, se eu não fiz, aí é o problema. Se eu falava, mas agia diferente, não dava exemplo, então eu tinha um discurso e uma prática. Aí é o problema. Então, essa questão do sofrimento, ela está voltada nisso. Até gosto de uma frase que diz assim, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor existe. Sofrer ou não, sou eu que vou decidir. E tem um detalhe, se você decidir ter um sofrimento, tenta que seja breve. E também faz parte da nossa vida esse sofrimento. Mas não, Marli. Ô, Carlos, você lembra do Luiz, né? Que a gente faz oração para ele? Sim. O Luiz, você sabe que ele faleceu com 21 anos, né? Você lembra? Sim. E o Luiz fazia quimioterapia 7 horas, uma vez por semana, né? E ele nunca reclamava de nada. Nada, nada, nada. Ele só falava, estou meio dolorido hoje. Era o máximo que ele reclamava, sabe? E aí, às vezes, eu me pego a pensar no Luiz e penso assim, pessoas, espírito como o dele, pode ser socorrido rapidamente? Pode. Mas nós não podemos esquecer que não é só esse momento dele. Ele tem os seus 21 anos, mais as encarnações. Pode ser socorrido, porque se ele aceitou, se ele foi com resignação, nós não podemos confundir resignação com comodismo, e ele não era acomodado, ele aceitava aquilo com resignação, mas lutava bravamente, pode ser socorrido rápido, não vai demorar. Em Monte Alto, nós atendíamos uma família, mãe e filho. A mãe tinha 90 e não sei quantos anos. O filho, uns 50 e alguma coisa. O filho era paraplégico e cego. Gordinho,
ficava na cadeira de rodas. Quem tirava ele da cadeira para colocar na cama e da cama para colocar na cadeira era a mãe. Quando você chegava lá e falava assim, boa tarde, ele olhava e falava assim, sem me ver, obviamente, falava assim, olá, seu Carlos, tudo bem? Como vai o seu Ivo? Faz tempo que eu não vejo, que eu não falo com ele. Pela voz de cada um, ele definia quem estava na casa dele. Então, é um espírito que está ali. Se ele aceitou aquilo com resignação, e a mim, eu pensava que sim, por tudo que eu via dele, da situação que ele fazia, de como ele agia, ele nunca reclamou. Ficava do lado assistindo, a gente ia sempre depois do trabalho, então chegava lá 6 e pouco, ele estava sentado do lado da TV, ouvindo novela. Contava a novela. Contava novela. Eu não assisto novela, mas ele contava novela para mim, eu conversava com ele. Então, era assim, e depois acabou indo embora porque a mãe faleceu. E aí tiveram que levar ele, porque a irmã que foi cuidar dele morava em Poranga. Então, é uma situação, esse espírito, será que ele não foi recebido rapidamente? Do jeito que é, a mãe tratando, nunca reclamava, ela só falava assim, às vezes, uma dor nas costas, 90 e tantos anos, gente, pegando um camarada, colocando na cadeira, da cadeira para a cama. Então, e às vezes ela falava assim, tá um pouco de dor nas costas, mas a gente vai. Como que leva essa vida? Que digno, né? Se reclama de tudo. De uma gripe que deu, de uma tosse que deu, e a gente está ali. Uma indisposição qualquer. É isso, esse espírito, se ele aceitou, porque isso causa sofrimento. Você imagina, ele era mais velho que eu. Eu sou 66, ele era 59. Então, você imagina. Quanta dor não teve. Desde criança, numa cadeira de roda. Então, é muito complicado. E cego parece que ele não foi de nascença. Parece que o cego a cegueira veio um pouco depois. Eu não me lembro agora a ordem. Se nasceu paraplégico, ou se foi a de nascença, não me recordo. Mas é assim, esse espírito, ele é diferente de nós, né? Última de hoje. O homem que foi feliz neste mundo, lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra? Somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza de sua natureza, e que eles espiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, a gente falou nas questões anteriores. Qual é o que eu quero? É o gozo terrestre? Eu vou estar lá ainda atrasado, brigando com isso. Se eu quero a minha evolução, eu tenho que me apegar às coisas que mudam o meu comportamento, que trazem a tríade: amor, caridade e perdão. Então, pensar nessas 3 condições para que a gente possa seguir a nossa evolução. Que assim seja. Sim. Alguma coisa, pessoal? Não, gratidão. Ok. Bom, Conceição, você faz as vibrações, né? Sim. Aí depois eu faço a lista e a Lucélia encerra, tá, Lucélia? Então vamos lá. Então vamos apaziguar os nossos corações e continuarmos no amor e na caridade de Cristo. Vamos vibrar pela paz nos países em guerra. Vibramos pelos lares e pelos orfanatos. Vibramos pelas cadeias, ou seja, presídios, pelos moradores de rua, pelos hospitais e pelos profissionais de saúde. Vibramos pela estabilidade econômica e poder de compra de todos os países. Vibramos pelo Brasil, pela estabilidade econômica e por tudo lá. Vibramos pelos governantes de cada país. Vibramos pelos doentes e pelos necessitados de carinho, afeto e apoio moral. Vibramos por todos os doentes.
Vibramos pela harmonia familiar de todos e por todos nós, individualmente. Vibramos amor e carinho para todos. Que assim seja. E dando prosseguimento, então, vamos à lista dos nossos queridos assistidos, né? Que seus anjos da guarda os protejam de todos os males, que os bons espíritos possam ajudá-los na sua caminhada. Então, pedimos por Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lagnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Aline Paula Silva Maluf, Alexandre de Menezes, Alexandre César Santos de Rezende, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Expedito dos Santos, Antônio Carlos Gizzi, Arthur Mazucci, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abinage, Edna Cristina Goulart, Edna Gimenezes, Eduarda Gizi Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Martins, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Castiolato Martins Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinage Filho, João Maríngolo, João Nunes Castiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, José Carlos Gonçalves, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profília Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Imafuco, Lesiana Santos Silva, Liliane Dílio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martinez Bife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Serrano, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Marcela Marchetti Matini Giroto, Márcio Luiz Pazuc, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Carolina Francione, Maria Camila Cruz, Maria Carolina Francione da Silva, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Caselli de Menezes, Maria Helena Marim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Mariana Pistelli, Mariana Estraza, Marguelene Midon, Marlene Aparecida Ribeiro Lima, Marta Helena Abinage Gelson, Mauro Perini, Antônio Ribeiro, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Oswaldo Antônio Fantin Júnior, Neide Goulart, Olinda, Paulo César da Silva, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Manuel Rosa Severino, Sandra Marina Lignaro, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Binage, Sofia Almeida, José de Carvalho Kramer, Tadeu Benetti, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tatiana Aparecida Montini Roseto,
Tainá Andrade, Thaís Damasceno Rezende, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Vera Maria Nogueira de Lima, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinage. Pedimos também a todas as escolas do Brasil e mundo, todos os alunos e professores. Escolas ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca. Vibramos pelo abrigo de idosos de Casa Branca e para todos os abrigos do Brasil e do mundo. Pedimos agora por aqueles nossos companheiros que já desencarnaram, que eles possam receber a ajuda dos nossos amigos espirituais, consolando-lhes e dando os ensinamentos para a nova realidade da vida espiritual. Pedimos por Adriana Benedetti, Alain Rangel Filho, Ana Paulo Brando de Lena, André Maringo, Arival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Célia Martins Vieira, Daniel José Rita, Dave McLean, Denis Amaro de Lena, Diogo Gonçalves de Almeida, Elizabeth Tenreiro, Enéas Marcelino da Silva, Fernanda Ranzani, Jordane Cristina Lima, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, Juliane Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Leonardo Ramon Ribeiro, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Figueira Cossi, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Moraes, Maria José Malafate da Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zanqueta, Neuza Corso, Oswaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiros, Terezinha Narim Penteado, Valdir Donizete Severino, Victor José Pereira, Valesca Gomes de Souza Dalvério e Zulmira Francisco. Que assim seja. Obrigado, Senhor. E assim vamos pedindo a doutora Bezerra de Menezes e sua equipe que fluidifique as nossas águas, que coloque o necessário para cada um de nós e os nossos assistidos, que estão assistindo os nossos estudos. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus e aos mentores, por mais esse sábado de estudos e vibrações, e que durante a semana possamos praticar tudo o que aprendemos nos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. E agradecemos por essa chuva abençoada. Que assim seja. Muito bem. Todos bem? Graças a Deus. Muito bem. Beleza. Então, quarta-feira estamos de volta, né? Um ótimo fim de semana para todo mundo. Um começo de semana maravilhoso. Tá bom? Para vocês todos também. Boa noite a todos, Dona Clara. Um beijo. Fica com Deus. Boa noite a todos, ao Feijoada, Conceição, Marcelo, a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau.